Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 11 de abril de 2021. Domingão, vocês estão com um tempinho aí? Vamos fazer uma reflexão mais profunda no vídeo de hoje. A gente fica aí olhando para os acontecimentos da conjuntura, para as porcarias que a gente vê na imprensa todo dia e às vezes perde o foco de algumas coisas interessantes. Em certos momentos é hora da gente puxar o freio, parar de olhar para os buracos da estrada, acender o farol alto, olhar para a estrada lá na frente e escolher que caminhos nós vamos assumir. Isto vale para a nossa vida pessoal, vale para o destino das nações. E o destino das nações é resultado daquilo que o povo escolhe, mais precisamente é resultado daquilo que as elites das nações escolhem. Sim, elites. Teoria das elites. Você já ouviu falar disso? Essas teorias foram desenvolvidas pela ciência política contemporânea e partem do pressuposto de que toda a sociedade e toda a organização desenvolve uma liderança especializada. As sociedades não são compostas de indivíduos absolutamente iguais. Deus nos fez diferentes, a natureza também, e a vida e as experiências que nós vamos experimentando vão nos tornando cada vez mais diferentes. Somos todos iguais perante Deus e devemos ser tratados como iguais perante a lei, mas somos diferentes. E é essa diferença que faz com que exista nas relações humanas desequilíbrios de poder. Alguém é mais inclinado para a liderança do que outros. Uns são menos inclinados para liderar, são mais inclinados para serem liderados. E quem lidera conduz. O indivíduo que é líder é dotado da capacidade de pensar na frente, de enxergar na frente e de influenciar aqueles que o circundam, definindo rumos dos grupos sociais em que se inserem ou mesmo rumos das sociedades. Vocês já pararam para pensar na qualidade das elites que nós temos no Brasil? Não estou falando apenas aqui das elites políticas, estou falando das elites intelectuais, das elites empresariais, das elites sociais e também das nossas elites políticas. Vamos fazer uma reflexão sobre a experiência de algumas nações que evoluíram rapidamente da condição da pobreza e do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, fruto da ação política deliberada das suas elites. Você sabia, por exemplo, que os Estados Unidos e o Brasil, que foram fundados e descobertos praticamente na mesma época, no mesmo período histórico, têm muitas características em comum: dimensões geográficas enormes, população multirracial, declaração da independência mais ou menos na mesma época, enfim, abundância de recursos naturais. Por que será que no mesmo período histórico em que nós estamos aqui ao longo de séculos praticamente estacionados, correndo atrás dos países desenvolvidos, os Estados Unidos percorreram outro caminho e mesmo sendo uma nação do Novo Mundo, da América descoberta, transformaram-se em líderes políticos, econômicos e militares do mundo? Você sabia que até o final do século XIX o Japão era um país medieval e que uma dinastia dirigente, a dinastia Meiji, no final do século XIX, início do século XX, em cerca de 4 décadas e meia, transformou o Japão na potência econômica e política que ele é hoje? Você sabia que até meados do século XX a Coreia do Sul era um país mais pobre do que o Brasil? E graças a uma elite dirigente, a uma geração de dirigentes coreanos, a Coreia se transformou na potência que é hoje? Pois é, isto é resultado, claro, do nível de educação, da formação cultural de um povo, mas principalmente da qualidade da sua elite dirigente.
conceito de elite ele se aplica a diversos segmentos da sociedade. Nós temos as elites lá do topo da cadeia alimentar, os grandes dirigentes das empresas do país, das grandes organizações, das grandes instituições e do sistema político, né? Os líderes políticos do Congresso, do Judiciário, do Executivo, e temos elites intermediárias. Você mesmo aí que está assistindo o meu canal nesse momento é parte de uma elite. Sim, você nunca parou para pensar? Se você está aqui assistindo um canal que busca oferecer conhecimentos na área de teoria política, ciência política, teoria da comunicação, para qualificar a sua participação no jogo político, significa que você participa do jogo político, logo você não faz parte da base da sociedade, de uma camada de cidadãos, em geral apolíticos, que existem em todas as sociedades e são a maioria. O cientista político norte-americano Robert Dahl estudou a inserção dos indivíduos na política e criou uma classificação, uma tipologia dos indivíduos, tal como eles se inserem nos jogos do poder. Já mostrei esse gráfico aqui em outros vídeos, vou mostrar de novo. Para Dahl, as sociedades se dividem em 4 estratos políticos. O primeiro estrato é dos indivíduos que têm o poder. O segundo estrato é dos indivíduos que almejam o poder. O terceiro estrato é de indivíduos politizados que se interessam por assuntos políticos, participam em algum grau de ações políticas, mas não necessariamente exercem ou almejam o poder. E o quarto estrato, que se compõe da maioria dos cidadãos, é dos indivíduos apolíticos, daquelas pessoas que, por serem a maioria, definem o resultado das eleições, mas que não se envolvem com a política, a não ser talvez na hora de ir votar. No Brasil, como o voto é obrigatório, muitas dessas pessoas vão votar e votam de qualquer jeito, sem se informar, sem estudar, sem qualificar a sua escolha, sem capacidade de emitir uma opinião. Opinião é diferente de palpite. Opinião é algo que a gente formula através de um raciocínio articulado, considerando premissas, as bases de um argumento que se constrói, toma forma e verte em palavras ditas ou escritas, expressando um raciocínio complexo. Isto é opinião. Quantas pessoas na nossa sociedade têm condições de emitir opinião? Pois é, você aí que se envolveu na política de 2013, 2015 para cá, já parou para pensar que você é parte da elite política brasileira? Portanto, você, muito embora talvez seja influenciado e liderado por líderes do nosso sistema político, por líderes do nosso sistema empresarial e social, também é líder nos seus círculos de relacionamento social, também é líder aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo familiar, nos seus grupos de relacionamento e convívio social, na comunidade religiosa, no clube e assim por diante. E a opinião que você emite influencia pessoas. Vou lhe perguntar: quantos livros sobre filosofia, política, economia, história, literatura você já leu? Quando você observa a política brasileira e debate aí no seu grupo de WhatsApp ou em reuniões de ativistas políticos dos movimentos que você participa aí na base da sociedade, quais são os fundamentos das suas opiniões? Você emite opinião ou dá palpite? Pois é, gente. Os rumos da sociedade são definidos pela qualidade da sua cidadania. Sociedades da confiança são sociedades com alto nível de capital social, sociedades nas quais os indivíduos confiam uns nos outros e que expressam uma alta qualidade das elites sociais, elites capazes de dar rumo às nações, de tirarem nações do atraso e colocarem-nas no rumo do desenvolvimento, do progresso e da prosperidade. O Brasil carece de elites qualificadas. O que temos aí, o que vemos no nosso sistema político,
é uma elite extremamente fraca, desqualificada, sem estudo, sem qualificações morais e que move-se muito mais pelos interesses pessoais do que por objetivos nacionais maiores. Para dar o salto de desenvolvimento que os Estados Unidos deram depois da sua descoberta e da declaração da sua independência, para dar o salto que o Japão deu na virada do século XIX para o século XX, ou que a Coreia do Sul deu em meados do século XX, precisamos de elites políticas qualificadas. Precisamos, portanto, todos nós que somos ativistas conservadores da direita, estudar, nos prepararmos, nos qualificarmos, nos organizarmos para assumirmos a direção política deste país. Estamos na infância da política, talvez na adolescência da política. Praticamos política de forma desorganizada. Temos alguns líderes intelectuais interessantes, temos. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, formou aí uma geração de estudantes qualificados, criou uma obra filosófica bem fundamentada, sólida, mas quantas pessoas leram a obra de Olavo de Carvalho? Ampliando esse leque bibliográfico, quantas pessoas conhecem a história do Brasil pregressa e a história do Brasil recente? Muitas vezes, quando eu faço aqui algumas retrospectivas históricas das décadas imediatamente anteriores, eu me surpreendo com as pessoas dizendo que não sabiam daquilo que eu estava falando. Pois é, gente, onde será que vamos chegar sem estudar, sem nos organizarmos, sem definirmos aonde queremos chegar? Não basta participar, não basta estar em grupos de WhatsApp, não basta ficar lacrando na internet, postando comentários aqui ou ali. Sim, isto é importante. Os países mudam com a participação dos seus cidadãos na política. Com os seus cidadãos, quanto mais qualificados e educados, melhor, participam do jogo do poder, tornam-se elite ou pressionam, fazem pressão sobre a elite política desqualificada que nós temos aí. Se queremos mudar o Brasil, se queremos ver o Brasil experimentar um salto de desenvolvimento histórico, como aquele que passaram os Estados Unidos no final do século XIX, ou o Japão na virada do século XIX para o século XX, ou como eu já disse aqui, a Coreia na virada dos anos 40, 50, temos que refletir sobre isso. Repito, o cenário não é desesperador. Se você está aqui me ouvindo, você já faz parte de uma parcela da sociedade que está buscando conhecimento. Mas o conhecimento que se pode transmitir em vídeos do YouTube é muito superficial. Você também tem aí o Brasil Paralelo, uma iniciativa muito rica e muito interessante que nos ensina muita coisa qualificada sobre história, política, economia, filosofia, sobre as tradições e a história do nosso país e nos ajuda a escolher caminhos. Mas se queremos ser uma elite qualificada, se queremos mudar o país e interferir nos rumos da nação, temos que ir além disso. Não basta participar, é preciso qualificar a nossa participação. Precisamos gerar líderes da estatura do Brasil que nós queremos. Gente, o comentário de hoje era esse. Se você acha que aprendeu alguma coisa nova, que eu iluminei uma estrada de conhecimentos, abri caminhos para você qualificar a sua cidadania e a sua participação na política brasileira, faz um Pix aí, ajuda o canal a crescer. O seu compartilhamento e a sua doação são importantes para que eu possa qualificar o canal, fazer investimentos aqui e oferecer a você conhecimentos, informações cada vez mais qualificadas sobre a política brasileira. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal do YouTube
Inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, onde eu publico diariamente notícias e análises do meu site, o dextra.jora.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal. O comentário de hoje era esse e até o próximo.